Olá, querido, querida, que a paz do Senhor Jesus esteja contigo, com a tua casa, com a tua família. Vamos começar mais uma aula do nosso curso gratuito de teologia. Nós vamos estudar hoje o nível Master, a disciplina é oração e intercessão, e hoje nós vamos estudar a aula de número 69, que é a intercessão de Jesus. Então vamos lá. O versículo inicial está aqui no primeiro livro de Reis, capítulo 13, versículo 6, que diz assim: Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: Suplica ao Senhor teu Deus e roga por mim, para que se me restitua a minha mão. Então o homem de Deus suplicou ao Senhor, e a mão do rei se lhe restituiu e ficou como dantes. Olha só, o rei aqui pede ao homem de Deus para que clamasse, para que intercedesse. Então, a intercessão, o dicionário define a intercessão como ato de interceder. Interceder, por sua vez, é intervir a favor de algo ou de alguém, é suplicar, é rogar, é pedir. Então, o intercessor é aquele que ora pelo outro, é aquele que pede em favor do outro, é aquele que intercede por alguém. E na Escritura nós encontramos alguns exemplos, né? Lá em Gênesis 18 nós temos o exemplo de Abraão, quando Deus envia o anjo lá e o anjo anuncia que Sodoma e Gomorra será destruída. E aí Abraão intercede dizendo: Senhor, mas o Senhor vai destruir o justo com o ímpio? Se lá houverem 50 justos, o Senhor vai destruir? E aí Deus diz: se lá houverem 50 justos, eu não destruo ninguém, por amor dos 50. Aí o Abraão para e pensa: poxa, 50 é muita gente, fulano, ciclano, eles não. Se tiver 45, aí Deus diz: eu não destruo ninguém. E aí o Abraão vai baixando o número, e porque ele percebe, né, que lá a turma de fato era terrível. Então só havia de justo, como diz na carta de Pedro, a Ló, né, o sobrinho de Abraão. Mas mesmo Sodoma e Gomorra sendo uma cidades, né? Porque não era só Sodoma e Gomorra, eram 5 cidades na região. Depois você lê o capítulo 14 de Gênesis, nos versículos iniciais, que fala lá da guerra dos 4 contra os 5 reis. Eram 5 cidades naquela região, não é? Então, aquelas cidades, o povo que lá habitava, além de não acreditar num Deus único, acreditava em vários deuses, vivia uma vida de promiscuidade e pecado. Abraão, quando ouve aquilo do anjo, se é muita gente hoje em dia, ia dizer: isso mesmo, Deus, pesa a mão, castiga, manda fogo. Só que, amados, compreenda algo. Quem anda com Deus se parece com Deus. A Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus. Tem um ditado no nosso país que diz assim: me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Deus é misericordioso. Não é? Tiago 2,13, o texto diz que a misericórdia vai adiante do juízo. Então, Deus ele é longânimo. Antes de executar o juízo, Deus tem misericórdia. E Abraão compreende isso. O povo lá, de fato, merecia a destruição, como eu e você merecemos. Alguém, porventura, pode dizer aqui: eu não sou um pecador, eu nunca pequei? Se alguém disser, a Bíblia diz que já está mentindo. É o que está escrito na primeira carta de João. Nós não podemos viver na prática do pecado. Nós temos, o alvo tem que ser a santificação, a santidade, a fidelidade, não é? Diz lá 1 de João 2, filhinhos, vos escrevi para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Então, está escrito também, Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Então, do mesmo jeito que Sodoma e Gomorra merecia a morte, nós também, biblicamente, merecemos a morte e o inferno, mas pela graça de Jesus, já vamos falar daqui a pouco, da graça, do sacrifício, da intercessão de Jesus por nós, né, que nós alcançamos a salvação, o livramento, a vida eterna. Mas voltando, Abraão então se torna um intercessor, porque ele era amigo de Deus, porque ele andava com Deus. Mesmo o povo de Sodoma merecendo a destruição, ele intercedeu para que Deus tivesse misericórdia e operasse o livramento. Um outro exemplo que nós encontramos também no Antigo Testamento é lá no livro do Êxodo, capítulo 32, que é aquele episódio de quando Moisés está no monte com Deus e o povo lá embaixo no bezerro de ouro. O povo faz o bezerro de ouro e leva lá o ouro que tem e tal, Arão faz o bezerro de fundição e o povo começa a dançar em volta nu. Come, bebe, dependendo da tradução, né? Na Almeida diz que o povo comeu, bebeu e saiu a folgar. Dependendo da tradução, o folgar vai estar farra.
não é? O povo foi dançando nu em volta do bezerro de ouro. E Deus lá com Moisés no monte com Deus. E aí Deus diz: Moisés, o teu povo está se prostituindo, fizeram para si um bezerro de ouro e estão lá adorando. Deixa eu destruir eles e eu vou fazer de você uma nova nação. Olha só, o próprio Deus falando. Só por que Deus fala assim? A gente tem que ter um entendimento correto da Escritura. Deus está falando daquilo que o povo estava fazendo e Deus também está provando o caráter de Moisés. Deus está provando o caráter dele. Né? Repito, se fosse muita gente hoje em dia por aí, ia dizer: pesa a mão, mata, castiga, faz justiça, esses pecadores, isso. Porque o ser humano, queridos, é tendencioso a querer misericórdia para si e juízo para os outros. É muito mais fácil nós apontarmos o pecado alheio do que apontarmos o nosso, né? Lembre sempre que o Senhor Jesus diz lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, antes de você ver o cisquinho, o argueiro que está no olho do teu irmão, vê a trave que está no teu. A trave é aquela viga que sustenta o telhado da casa. Deu para entender a analogia que Jesus está fazendo? Então, antes de você ver o pecadinho, o cisquinho, o erro que está no olho do teu irmão, vê o que está no teu. Ou seja, não aponte ninguém, não julgue ninguém, como disse Davi no Salmo 19, quem pode discernir os próprios erros? Mostra-me, Senhor, aqueles que me são ocultos. Então eu tenho que corrigir os meus erros, eu tenho que ter espírito ensinável, eu tenho que me policiar e não apontar os outros. Então Deus ali prova o Moisés e o Moisés vai interceder: Senhor, meu povo, lá em Êxodo 32, meu povo não, teu povo. Que dirão as nações se o Senhor os matar aqui no deserto, os consumir? Dirão que os tirou do Egito para os matar aqui? Não faça isso não, Senhor. Tenha misericórdia do povo. E aí Deus diz: tá bom, Moisés, vai lá e resolve a situação. Olha só, Moisés poderia ter executado o juízo, mas Moisés intercedeu. Assim também, querido, querida, eu e você, Deus quer que nós sejamos intercessores. Deus quer que nós intercedamos uns pelos outros. Deus quer ver você intercedendo pela tua casa, pela tua família. O Senhor Jesus, ele nos dá o exemplo disso. Temos, ainda antes de falar de Jesus, no primeiro livro de Reis, capítulo 18, quando o profeta Elias faz lá o desafio com os profetas de Baal, e ele prepara o altar e tudo mais, depois você lê lá o capítulo 18, Elias diz: responde-me, Senhor, para que este povo saiba que o Senhor é Deus. Olha só, Elias, há poucos instantes antes, havia dito: por que vocês ficam cocheando entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, sirvam a Baal. Agora, se o Senhor, sirvam ao Senhor. Então, Elias ali está orando, não só intercedendo, porque ele sabe que o Senhor é Deus. O nome dele quer dizer isso, né? Eliahu, do hebraico, Deus da salvação. Então, ele está intercedendo para que o povo saiba que o Senhor é Deus. E aí Deus manda fogo do céu da hora, né? E todo o povo, diz o texto, que todo o povo vendo aquilo começou a dizer, a bradar, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então, Elias intercedeu para que o Senhor mostrasse, né, a sua glória, o seu poder, intercedeu para que o povo visse isso. Então, quando nós nos tornamos intercessores, nós intercedemos pelos outros, nós oramos pelos outros, pela nossa casa, pela nossa família, né? No caso aqui meu, eu como pastor, eu não oro só por mim, eu intercedo pela minha esposa, pelos meus filhos, eu intercedo pela minha família e eu intercedo também, é claro, é óbvio, eu intercedo pela igreja que eu pastoreio, eu intercedo pelas ovelhas, pelo rebanho, pelos obreiros, eu intercedo pela Paz e Vida, não é? Que é um ministério. Eu pastoreio uma igreja, mas tem aí centenas de igrejas. E eu não intercedo só pela Paz e Vida, eu intercedo pela obra de Deus, porque a Paz e Vida é uma denominação, né? O Espírito Santo moveu o pastor João Ribeiro Palharim a abrir essa igreja, mas não é só a Paz e Vida que faz parte do reino de Deus, né? Tem várias outras congregações, outras denominações que também são igreja do Senhor, né? Eu fico espantado que às vezes a gente vê gente que diz: não, só aqui é de Deus, só aqui é salvo, como se a denominação que ele ou ela faz parte fosse a única que é de Deus. Não, queridos, a igreja de Jesus está espalhada na face da terra, está espalhada nas denominações. O próprio Senhor Jesus deixou claro que no meio da igreja dele, né, ele fala das 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas, 50%. 2 no campo, um vai e um fica, 2 no moinho, um vai e um fica. Olha só, então Jesus deixa claro, no meio do trigo foi semeado também o joio.
Então a igreja do Senhor está espalhada. Nós não podemos ficar, só a minha igreja. Não, a igreja primeiro que não é nossa, a igreja é de Jesus. Ele é o Senhor, ele sabe quem são os dele. Quem são os pastores que realmente agem conforme a palavra dele, quem são as ovelhas dele de fato. A igreja dele está espalhada pelas denominações em toda a nação. Então nós temos que interceder. A palavra ensina também que nós temos que interceder pelos reis, Paulo falando a Timóteo, na primeira carta, capítulo 2, nós temos que orar pelos reis, pelos governantes, pelas pessoas que estão em iminência. Então nós temos que orar pela nossa nação, pelo presidente, temos que orar pelos deputados, vereadores, prefeitos, enfim, temos que orar para que, como diz a palavra, tenhamos uma vida quieta e sossegada, tenhamos uma vida abençoada, Nós temos que orar e que interceder, e não julgar e apontar. Não quero entrar no mérito aqui de política, porque é uma questão que dá muito debate. Enfim, a temática da aula é intercessão. E eu estou falando para você aquilo que a palavra diz. Nós temos que interceder, que nós temos que orar. Então nós temos que ser intercessores, porque o próprio Senhor Jesus é. Então vamos aqui na Escritura, aqui no Evangelho de João, capítulo 17, o Senhor Jesus começa aqui clamando a Deus por aquela hora, por aquele momento. Então deixa eu ler aqui, João 17, eu vou ler aqui na tradução na King James. João 17, verso 1. Tendo dito essas palavras aos seus discípulos, Jesus levantou seus olhos para o céu e orou. Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho para que teu Filho te glorifique. Assim como lhe outorgaste autoridade sobre toda a carne, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, finalizando a obra que me entregaste para realizar. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Olha só, então Jesus está orando aqui por aquele momento. Ele sabe que aquele momento que ele vai passar, ele ainda não foi preso. Ele havia celebrado a ceia, ele havia falado do Espírito Santo, e dali a pouco ele vai ser preso. No capítulo 18 já narra isso. Mas aqui, e é só o João que narra essa oração, o texto do capítulo 13 até o 18 é só o João que narra, o Mateus, o Marcos e o Lucas não narram. Então, João presta atenção naquilo que Jesus fala, naquilo que o Senhor Jesus fala. Então, o Senhor Jesus começa orando por aquele momento. Lembrando que ele já sabia, João 10 ele havia dito, ninguém tira a minha vida, ninguém toma a minha vida, eu mesmo a dou. Ele sabe que aquele momento vai chegar, ele sabe que aquele momento será cruel, será um momento fisicamente, humanamente duro, de pavor, de pânico, de dor, de sofrimento, mas ele sabe que é necessário passar por tudo isso. E aqui ele está orando porque ao mesmo tempo, espiritualmente, ele vai exercer o papel de sacerdote e de sacrifício. O sacerdote era quem apresentava o sacrifício, mas ele, o Senhor Jesus, é o sumo sacerdote, como diz lá a carta aos Hebreus, vai detalhar isso muito bem, especificamente o capítulo 7, tem até uma analogia lá entre o Senhor Jesus e Melquisedeque. Mas voltando aqui, ao mesmo tempo que espiritualmente o Senhor Jesus é o sumo sacerdote, ele também é o Cordeiro, ele também é o sacrifício vivo. Como diz João 1,29, João Batista falando, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele sabe que aquela hora sacrificial está chegando. Por isso que ele ora nesse sentido. Em seguida, ele vai orar pelos discípulos. Vamos ler aqui a partir do versículo 6. Eu estou aqui em João 17, agora a partir do versículo 6, que diz assim: Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os confiaste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora, eles entendem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu compartilhei com eles as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou orando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e neles eu sou glorificado. Agora não ficarei mais no mundo, mas estes ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Por que o Senhor Jesus está falando aqui do nome de Deus, não é? E nome aqui nessa tradução está com letra maiúscula. No Antigo Testamento, o Senhor se identificava ao povo, por exemplo, a primeira menção nesse sentido, nós temos lá Êxodo 3,14, eu sou o que sou.
Encontramos em Gênesis 22, por exemplo, a expressão Yavé Jiré, Deus da previsão, da provisão. Nós encontramos também, né, lá em Êxodo, Jeová Nissi, Yavé Nissi, Deus é a minha bandeira. Nós encontramos ainda Yavé Rafá, o Deus que sara, o Deus que cura. Nós encontramos o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ele tem poder para agir e fazer qualquer coisa, para sarar, para curar, para prover, enfim. Por isso que o Senhor está falando aqui, não é? Protege-os em teu nome que me deste para que sejam um, assim como nós somos um. Olha o versículo 12. Enquanto eu estava com eles, protegi-os e defendi em teu nome. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. O filho da perdição aqui, é óbvio que você sabe que é Judas, né? Mas o Senhor Jesus cita aqui também lá o Salmo 41, verso 9. Até o meu amigo me traiu. Deixa eu ler aqui para você o Salmo 41, o versículo de número 9. O Senhor Jesus vai dizer o seguinte, aliás, ele está citando esse texto aqui que Davi escreveu 1000 anos antes. Até o meu melhor amigo, em que eu confiava e que partilhava do meu pão, também me traiu. Salmo 41, 9. Este melhor amigo aqui, é óbvio, né? Tem o contexto imediato lá de Davi, provavelmente alguém o traiu, e tem o contexto profético, falando aqui do Messias, do Senhor Jesus. Então, é Judas, né? Judas era o braço direito de Jesus, humanamente falando, porque ele carregava a bolsa. Que bolsa era essa? Onde eram depositadas as ofertas. De João 12, que ele era ladrão e tirava o dinheiro que lá se depositava. Mas muito bem, voltando aqui, continuando aqui em João 17, versículo 13. Mas agora vou para ti. Eu digo dessa forma enquanto ainda estou no mundo, para que eles recebam a minha plena felicidade em seus corações. Plena felicidade, olha só. Eu lhes tenho transmitido a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não pertencem ao mundo, como eu não sou do mundo. Não oro para que os tire do mundo, mas sim para que os proteja do príncipe deste mundo. Quem é o príncipe deste mundo aqui? Satanás, o diabo. O diabo, Satanás, quer dizer acusador, não é? Diabo quer dizer inimigo. Então, Satanás que nos acusa, Satanás quer nos tirar da presença de Deus. Jesus ora para que os discípulos fossem guardados da influência, da atuação maligna. Versículo 16, eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. Da mesma maneira como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em benefício deles eu me consagro, para que igualmente eles sejam consagrados pela verdade. Então a verdade que advém da palavra, lembrando, né, que o próprio Senhor Jesus disse, João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 15, versículo de número 3, o Senhor Jesus disse assim, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho dito, pela palavra que vos tenho falado. Então é a palavra do Senhor Jesus que nos limpa, que nos santifica, como diz Efésios no capítulo 5, versículo 26, né? Que Jesus nos purifica pela lavagem com água da palavra. Então a palavra nos santifica porque Ele nos enviou ao mundo. Nos enviou ao mundo, muita gente pensa assim, eu tenho que ser missionário imundo afora. Quando ele fala isso, não é só nesse contexto de missões, porque nem todos farão as missões, né? Você está no nível Master, certamente você já estudou o nível Expert, falamos lá dos dons ministeriais, uns apóstolos, outros profetas, enfim, aí são vocações eclesiásticas, mas a igreja, os discípulos de maneira geral, têm a missão, e tem missiologia, que é outra matéria, né? Tem a missão, estando no mundo, de interceder pelo mundo, de clamar pelo mundo, de ser exemplo no mundo. Ser exemplo para que a luz, como diz lá em Mateus, o Senhor Jesus, né, sejam sal da terra e luz do mundo. E os homens vejam as vossas boas obras, vejam a luz em vós através das vossas boas obras. Então, Jesus aqui está intercedendo pelos discípulos para que, assim como o Senhor Jesus agiu e foi exemplo, os discípulos também fossem. E ele não para aí. Além de orar pelos discípulos, ele vai orar, vai interceder por aqueles que iriam crer na pregação dos discípulos. Vamos ler a partir do versículo 20, João 17, 20. Não oro somente por esses discípulos, mas igualmente por aqueles que vieram a crer em mim, aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transferido a glória que me tens dado,
para que sejam um como nós somos um. Lembrando que o Senhor Jesus já havia dito lá, João 14, vocês farão as obras que eu faço e as farão maiores do que essas, né? Continuando, versículo 22 novamente. Eu lhes tenho transferido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, eu desejo que os que me deste estejam comigo onde eu estou e contemplem a minha glória, a glória que me outorgaste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te tem conhecido, eu, porém, te conheci, assim como estes entenderam que tu me enviaste. Eu lhes dei a conhecer o teu nome e ainda continuarei a revelá-lo, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Olha que oração tremenda, olha que intercessão. O Senhor intercede pelos discípulos, por aqueles 11, pelos demais que também o seguiam, não é? E Ele intercede também por mim e por você, por todos aqueles que iriam crer. E querido, querida, Deus quer intercessores. Deus quer pessoas que orem, pessoas que clamem, como diz lá o profeta, Deus falando com Ezequiel, procurei alguém que se colocasse na brecha e não achei ninguém. Deus quer intercessores, Deus quer pessoas de oração que clamem, que intercedem, não só que orem por si. É óbvio que nós temos que orar, é óbvio que nós temos que clamar, é óbvio que nós temos que buscar e nos derramar na presença do Senhor, do Todo-Poderoso, não é? Nós temos que fazer isso, buscar nos encher, só que quanto mais nós conhecemos ao Senhor, mais o caráter dele vai aperfeiçoando o nosso, mais nos tornamos misericordiosos, mais queremos ver a salvação, começamos a amar a alma dos outros, como o Senhor está falando aqui. Deus sabia, o Senhor Jesus sabia dos pecados de todos, até no momento que o Senhor está na cruz, crucificado, ele ora dizendo, ele intercede dizendo, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, queridos, Deus quer um povo intercessor, Deus quer gente que se coloque na brecha para orar, para interceder. Você é o intercessor da tua casa, você é o intercessor da tua família, você é a coluna espiritual, você tem que clamar, interceder pelo teu marido, pela tua esposa, pelos teus filhos, você tem que clamar pelo teu pastor, pelo teu professor também, não é? Se você está assistindo aí essa aula, clame por mim, interceda pela minha vida, para que o Senhor me dê a cada dia mais graça, sabedoria, para eu trazer aqui um ensinamento, compartilhar com você uma instrução da palavra de Deus, interceda. Nós temos que ser intercessores e interceder uns pelos outros. Nós encontramos aqui na Escritura, por exemplo, na prática hoje em dia é difícil, mas pelo menos aqui está registrado. O que, pastor? Vamos ler o texto aqui da Carta aos Gálatas, capítulo de número 6. Carta aos Gálatas, capítulo de número 6, o versículo de número 2 diz assim, levai as cargas pesadas um dos outros e assim estarei cumprindo a lei de Cristo. Essa carga pesada aqui é um interceder pelo outro, não é? Um abrir o coração pelo outro e orar, interceder. Na prática, por que eu falei que na prática é difícil? Hoje vivemos em dias que pessoas assim são poucas. Pessoas assim, em que sentido, pastor? Pessoa que você pode abrir o teu coração, pessoa que você pode pedir um aconselhamento, uma instrução. Infelizmente tem muita gente que se você falar algo, a pessoa vai sair espalhando para todo mundo, não é? Vai sair divulgando. Não, o Senhor quer que oremos uns pelos outros. Levar a carga aqui é dar suporte, como diz o texto lá de Colossenses, né? Tem gente que pensa que o suporte é aturar, não é? O texto diz aqui, deixa eu ler aqui a partir do Colossenses 3, a partir do versículo 12. Assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revestivos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Zelai uns pelos outros. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha cometido protesto contra o outro, assim como também o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Acima de tudo, no entanto, revestivos de amor, que é o elo da perfeição. Então, nós temos que zelar uns pelos outros, interceder, perdoar. Na carta aos Filipenses, né, Paulo diz ainda algo ainda mais forte, Filipenses capítulo 2, e aí em seguida ele faz analogia com o Senhor Jesus. Filipenses 2, ele diz assim,
Versículo 1. Portanto, se por estarmos em Cristo temos algum poder, algum encorajamento de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda fraternidade e compaixão, completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Nada façais por rivalidade nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Cada um zele não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros, tendo em vós o mesmo sentimento, a mesma atitude que houve também em Cristo Jesus. E aí continua aqui o texto. Então, o Senhor Jesus nos mostra de maneira clara a humildade, a intercessão que fez por nós. Do mesmo jeito, nós temos que agir como ele agiu. Seja um intercessor, seja uma intercessora, se coloque na brecha. Saiba também, é claro, que são a oração, a intercessão, já faz parte da batalha, não é? Uma batalha espiritual. Já falamos isso em aulas passadas, mas só reiterando, Efésios 6:18, quando o apóstolo Paulo fala da armadura de Deus, fala lá de capacete da salvação, da couraça da justiça, cinturão da verdade, escudo da fé, tal. No versículo 18 ele diz, orando em todo o tempo. Então a oração, a intercessão é batalha espiritual. A oração, não é, de intercessão, é batalha espiritual, meu irmão. O inimigo não quer ver você orando, o inimigo não quer ver você clamando, intercedendo, não é? Mas maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Maior é o que está conosco. A palavra diz, se Deus é por nós, Romanos 8:31, quem será contra nós? Quem será? Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, Romanos 8:1. Então, seja um intercessor, seja uma intercessora, clame, ore, interceda, porque vai valer a pena. Amém? Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te encha de força, de fé, de ânimo. Está escrito, 2 Coríntios 12, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, tá bom? Vou ficando por aqui. Se você gostou desta aula, deixa aí o teu joinha, o teu like para nos ajudar. Se ainda não é inscrito no canal, clique aí no botãozinho vermelho de se inscrever, ative o sininho das notificações para receber as próximas aulas quando eu postar. E você também é nosso convidado a se tornar um pregador do telhado, a contribuir com essa obra. Estão aparecendo aqui os números das contas aqui da Paz e Vida. Faça aí o seu depósito, a sua transferência e depois me envie o recibo comprovante para este número aqui do WhatsApp que está aparecendo na tela, que eu vou enviar para você os e-books do pastor João Ribeiro Palharim que vão abençoar a tua vida, tá bom? Deus te abençoe, até a próxima aula e viva o Senhor Jesus.